Oi, pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 11 ao capítulo 14. Então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. Não se esqueça de curtir, de comentar e se inscrever no canal. Mas primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por essa oportunidade que nós temos de escutar a tua voz, de aprender com a tua palavra. Fala conosco, nos transforme. Sou grata porque o Senhor é bom, porque a tua graça e a tua misericórdia têm nos alcançado. E eu oro para que nós possamos ser transformados e que a nossa vida possa refletir essa verdade. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar no Egito. Com o forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e a dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Capítulo 12. Naquele dia você dirá: Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim. Mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: Louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Capítulo 13. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-lhes com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos, para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra.
Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Capítulo 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor dá descanso do sofrimento, da perturbação e da crueldade, da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele o faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, a estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam:
Responderam: É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez o mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: Certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontraram refúgio os aflitos do seu povo. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por esse tempo. Nesse momento, eu oro para que nós não venhamos esquecer que o Senhor trará juízo sobre todas as coisas, sobre as nossas ações, sobre aquilo que fizemos e deixamos de fazer. E eu oro para que nós venhamos ser encontrados leais a Ti, como aqueles que honraram o Teu nome, bendizeram o Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver cada dia assim, temente ao Senhor, buscando fazer aquilo que Te agrada e não se esquecendo que o Senhor é justo e poderoso e não há ninguém como o Senhor. No céu, na terra, não há. O Senhor é poderoso, está acima de tudo e de todos. E que no final é o Senhor que já venceu. Obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Amém. Bom, agora você já sabe, tira um tempo para meditar sobre tudo que nós lemos hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!